Capítulo 13. O sacerdócio. O que é o sacerdócio? O sacerdócio é o poder eterno e a autoridade de Deus. Por meio do sacerdócio, ele criou e governa os céus e a terra. Por esse poder, o universo é mantido em perfeita ordem. Por esse poder, ele realiza sua obra e glória, que é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Moisés capítulo 1, versículo 39. O Pai Celestial delega o poder do sacerdócio a homens dignos da Igreja. O sacerdócio os capacita a agir em nome de Deus pela salvação da família humana. Por intermédio desse poder, podem ser autorizados a pregar o Evangelho, administrar as ordenanças de salvação e governar o reino de Deus na terra. Sugestão: pensem no que significa Deus ter permitido que homens e rapazes dignos tivessem seu sacerdócio. Por que precisamos do sacerdócio na terra? Precisamos ter a autoridade do sacerdócio para agir em nome de Deus ao realizar ordenanças sagradas do Evangelho, tais como batismo, confirmação, administração do sacramento e casamento no templo. Se um homem não tiver o sacerdócio, o Senhor não reconhecerá as ordenanças realizadas por ele, mesmo que ele seja sincero. Ver Mateus 7, versículos 21 a 23 e a quinta regra de fé. Essas ordenanças importantes devem ser realizadas na terra por homens que possuam o sacerdócio. Os homens precisam do sacerdócio para presidir a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e para dirigir o trabalho da Igreja em todas as partes do mundo. Quando Cristo viveu na terra, escolheu apóstolos e ordenou-os para que pudessem conduzir sua igreja e deu-lhes o poder e a autoridade do sacerdócio para agirem em seu nome. Ver Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15 e João capítulo 15, versículo 16. Outro motivo pelo qual o sacerdócio é necessário na terra é para que entendamos a vontade do Senhor e realizemos seus propósitos. Deus revela sua vontade ao seu representante autorizado do sacerdócio na terra, o profeta. O profeta, que é o presidente da igreja, serve como porta-voz de Deus para todos os membros da igreja e para todas as pessoas do mundo. Pergunta: por que é essencial que um homem tenha a devida autoridade ao realizar uma ordenança? Como os homens recebem o sacerdócio? O Senhor preparou uma maneira organizada de dar seu sacerdócio aos seus filhos na terra. Um homem digno, membro da igreja, recebe o sacerdócio pela imposição de mãos por quem possui a autoridade para pregar o Evangelho e administrar suas ordenanças. Quinta regra de fé. Essa é a mesma forma com que os homens recebiam o sacerdócio há muito tempo, até mesmo nos dias de Moisés. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Hebreus capítulo 5, versículo 4. Arão recebeu o sacerdócio de Moisés, seu líder do sacerdócio. Ver Êxodo capítulo 28, versículo 1. Somente os que possuem o sacerdócio podem ordenar outros, e somente podem fazê-lo quando autorizados por aqueles que possuem as chaves dessa ordenação. Ver capítulo 14, a organização do sacerdócio. Os homens não podem comprar ou vender o poder e a autoridade do sacerdócio, nem tomar essa autoridade para si mesmos. No Novo Testamento, lemos sobre um homem chamado Simão, que viveu quando os apóstolos de Cristo presidiam a igreja. Simão converteu-se e foi batizado na igreja. Como era um mágico muito habilidoso, o povo acreditava que ele possuía o poder de Deus, mas Simão não tinha o sacerdócio e sabia disso. Simão tinha conhecimento de que os apóstolos e outros líderes do sacerdócio da igreja possuíam o verdadeiro poder de Deus. Viu-os usando o sacerdócio para fazer a obra do Senhor e desejou esse poder para si mesmo, oferecendo-se para comprá-lo. Ver Atos, capítulo 8, versículos 9 a 19. Mas Pedro, o apóstolo principal, disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Atos capítulo 8, versículo 20. Pergunta: por que é significativo que ninguém toma para si esta honra, o sacerdócio?
Como os homens podem usar o sacerdócio da forma correta? O sacerdócio deve ser usado para abençoar a vida dos filhos do Pai Celestial aqui na Terra. Os portadores do sacerdócio devem presidir com amor e bondade. Não devem forçar a família e outros a obedecer-lhes. O Senhor nos disse que o poder do sacerdócio não pode ser controlado a não ser em retidão. Ver Doutrina e Convênios, seção 121, versículo 36. Quando tentamos usar o sacerdócio para obter riquezas, fama ou quaisquer outros propósitos egoístas, eis que os céus se afastam. O Espírito do Senhor se magoa, e quando se afasta, amém para o sacerdócio ou a autoridade desse homem. Doutrina e Convênios, seção 121, versículo 37. Quando um homem usa o sacerdócio com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão, e com amor não fingido, Doutrina e Convênios, seção 121, versículo 41, pode fazer muitas coisas maravilhosas por sua família e pelos outros. Pode batizar e confirmar e administrar o sacramento, quando autorizado por aqueles que possuem as chaves para essas ordenanças. Pode abençoar doentes e dar bênçãos do sacerdócio para membros da família, a fim de encorajá-los e protegê-los quando tiverem necessidades especiais. Pode também ajudar outras famílias com essas ordenanças e bênçãos, quando isso lhe for solicitado. Os homens usam a autoridade do sacerdócio para presidir na igreja em chamados como presidente de ramo, bispo, presidente de quórum, presidente de estaca e presidente de missão. Os homens e as mulheres que têm cargos na igreja como líderes e professoras trabalham sob a direção do sacerdócio e sob a orientação do Espírito Santo. Que bênçãos recebemos quando usamos o sacerdócio da forma correta? O Senhor prometeu grandes bênçãos para os portadores dignos do sacerdócio que o usam para abençoar outras pessoas. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma como o orvalho do céu. O Espírito Santo será teu companheiro constante e teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade. E teu domínio será um domínio eterno, e sem ser compelido, fluirá para ti eternamente. Doutrina e Convênios, seção 121, versículos 45 e 46. O presidente David O. McKay prometeu o seguinte a todo homem que usar o sacerdócio em retidão: sua vida se tornará mais doce e seu discernimento se tornará mais agudo, e lhe permitirá distinguir rapidamente o certo do errado. Seus sentimentos serão mais ternos e compassivos, ainda que seu espírito seja forte e valente na defesa do que é certo. Ele encontrará no sacerdócio uma fonte inesgotável de felicidade, uma fonte de água viva jorrando para a vida eterna. Ver Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, David O. McKay, página 126. Pergunta: que bênçãos vocês já receberam por intermédio do sacerdócio? Escrituras adicionais. Revelações sobre o sacerdócio. Doutrina e Convênios, seção 84, incluindo o juramento e convênio do sacerdócio nos versículos 33 a 40 e seção 107. Explicação dos deveres do sacerdócio. Doutrina e Convênios, seção 20, versículos 38 a 67.